Bem-vindos ao Todos e Peter, eu sou o Peter e vocês são todos. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque, pra quem não sabe, essa semana é a semana da visibilidade trans. Então o vídeo de hoje vai ser mais relacionado à comunidade trans. No vídeo de hoje eu vou falar como as pessoas trans têm certeza de que não é só uma fase. Muita gente já me perguntou como que eu tenho certeza, quando que foi que eu descobri, como foi que eu descobri, se eu não acho que é muito cedo, que talvez eu seja muito novo pra fazer uma decisão como essa. Eu acho que não vai da idade da pessoa, e sim da maturidade da pessoa pra saber quando ela se sente que ela tem certeza de alguma coisa, que ela tá fazendo algo por certeza, que ela sabe daquilo que ela tá fazendo, e não pela idade, entende? Porque eu vejo muita gente de 30 anos que tem atitudes e que tem decisões mais imaturas do que gente de, sei lá, 15 anos. Essa mania das pessoas de achar que jovem não sabe o que tá fazendo, que jovem não tem opinião concreta das coisas que tá fazendo, é um pouco errada e é um pouco equivocada que as pessoas fazem. Mas quando eu era jovem eu fazia tudo por impulso. Ok, isso é tu, sabe? Então, de repente, as coisas que tu viveu até aquele momento não te deram maturidade suficiente pra tu saber quando uma coisa que tu tava decidindo era porque tu tinha certeza ou porque tu tava fazendo pelos outros. E eu acho também que esse negócio de maturidade, esse negócio de decisão vai muito da criação da pessoa. Meu filho tem 15 anos e não sabe decidir nada. Então algo tu fez errado, porque se ele já tem 15 anos, ele já devia ter uma maturidade suficiente pra saber o que ele tá fazendo na vida dele. E aí as pessoas me perguntam, como é que tu soube? E tu não acha que tu é muito novo? Tu não acha que talvez tu tenha que pensar um pouco mais, falar sobre isso com outras pessoas? Pra essas pessoas eu tenho a dizer que eu, na minha vida, tomei poucas decisões que iam modificar a minha vida, que eu não tivesse certeza daquilo que eu queria. Então, se eu tô fazendo isso, se eu tô fazendo um tratamento hormonal, se eu tô fazendo uma mudança na minha vida, que eu sei que muitas coisas vão ser definitivas e que eu sei que é uma mudança bem drástica, digamos assim, é porque eu tenho certeza. É porque eu sei do que eu tô fazendo, é porque eu sei dos prós e dos contras, e é porque eu sei do que isso vai me trazer pra minha vida, e eu cheguei à conclusão de que isso vai me trazer muito mais coisas boas do que coisas ruins. Então, podem ficar tranquilos, que eu sei que é uma preocupação geral, né, com a minha vida, mas podem ficar tranquilos que eu tenho certeza do que eu tô fazendo, que eu não pretendo me arrepender. Então, e se algum dia eu me arrepender, isso vai trazer apenas problemas pra mim. Inclusive, a gente pode lembrar daquele trechinho da música do Lulu Santos, em que ele fala que se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Mas para as pessoas que me perguntaram, e como é que tu teve certeza, como é que tu soube, como é que tu, sei lá. É muito difícil de falar sobre isso, porque quando tu fala sobre isso abertamente, assim, a público, e de repente alguém vê, e a pessoa tá em dúvida quanto à identidade de gênero dela, é muito difícil a gente falar sobre isso, porque isso pode causar algum problema no desenvolvimento daquela pessoa. Por que eu digo isso? Porque eu já vi muitos vídeos de caras falando sobre como eles se descobriram transexuais ou transgêneros, como a vida deles era antes, como ficou depois, e meio que quando a gente vê esse tipo de vídeo, a gente está procurando por uma resposta, a gente tenta aplicar tudo que a gente vê à nossa vida, e às vezes, muitas vezes, exclui possibilidades, ou a gente acha que, então não é isso, porque não é igual o que a pessoa está passando. Mas a gente tem que ver que cada pessoa, não existe uma fórmula para uma pessoa, não existe uma fórmula para alguma coisa. Cada pessoa vive de um jeito, cada pessoa tem a sua vivência, ninguém é igual ao outro. Então, eu falar sobre isso pode causar problema para outras pessoas. Mas, mesmo assim eu vou falar, então eu queria primeiro fazer um aviso para alguém que esteja assistindo e esteja se perguntando a sua própria identidade de gênero e esteja pesquisando mais sobre isso, que não aplique tudo que eu vou falar aqui para sua vida e tome uma decisão acima disso. Dito isso, eu vou tentar falar sobre como foi que eu me descobri trans. Antes de eu falar sobre a minha experiência, sobre como foi pra mim, eu quero deixar isso mais pro final, porque eu não quero me demorar muito nesse assunto. Eu quero falar sobre uma outra afirmação, né? Não é nem pergunta, é uma afirmação que as pessoas dão, que é, acho que tu é muito jovem pra fazer isso já, se fazer esse tratamento, não sei o que, pra saber disso. Existe uma ideia na sociedade de que as crianças não têm noção de nada, porque as pessoas tratam as crianças como se elas fossem um ser inferior nesse sentido, assim, do saber.
Claro que as crianças têm muitas coisas que elas não sabem sobre a vida, sobre tudo, mas se tem uma coisa que as crianças têm noção e que a maioria das pessoas acha que não, ou que elas tentam mascarar e dizer que não, tu não sabe, é sobre a vida delas, sobre os sentimentos que elas têm. E nisso eu até me atrevo a dizer que as crianças têm muito mais noção do que a gente, porque as crianças, elas, a maioria, né, não se deixam afetar pela opinião das outras pessoas. Elas não se deixam afetar por coisas que a gente se deixa afetar. Elas não se deixam modificar os sentimentos que elas têm porque, pensando que no futuro isso pode causar algum problema, ou que o fulaninho, meu vizinho, pode pensar isso. As crianças não têm isso, elas são puras, elas têm um sentimento e elas demonstram esse sentimento. Porque elas estão cagando, elas não sabem que isso alguém vai falar delas sobre isso, ou que alguém vai olhar torto, ou que... Elas são crianças, elas não estão pensando no próximo, elas estão pensando no que elas estão sentindo, e elas estão tentando expressar isso. Quando a gente é pequeno, a gente não pensa, roupa de menino, roupa de menina. A gente usa as roupas que nos dão, né? Mas a maioria das crianças que não é tão influenciada a esse ponto, brinca de tudo que é coisa, não vê maldade entre brinquedo de menina, brinquedo de menino, não vê maldade em brincar com um menino, sabe? Em ser amiguinho de um menino, uma menina no caso. Quem complica a vida não são as crianças, quem complica a vida são os adultos. E aí vem aquele negócio de, mas é muito novo. Gente, eu sabia pra mim que eu era um menino desde que eu nasci. E o que me desviou do caminho foi não saber que existiam homens trans. Eu só sabia que depois de muitos anos eu descobri que existiam mulheres transexuais e travestis, mas eu ouvi falar sobre homens trans muito recentemente, então eu não sabia que existiam. Então eu não sabia que eu poderia ser ou que eu era um. Eu sabia que eu era um menino, quando eu nasci até a idade que me disseram que eu não podia ser um menino, porque eu nasci uma menina. E isso não mudou desde lá. O que mudou foi eu tentar me adaptar com uma coisa que me disseram que eu tinha que ser, porque eu não podia ser outra coisa. Então a gente vem, não, é muito novo. Eu sempre soube. Mas não é todo mundo que sempre sabe. Não, inclusive para as pessoas que estão assistindo e que têm dúvidas quanto à sua identidade de gênero, não é sempre assim. Existem pessoas que se descobrem transexuais ou transgêneros com 50 anos de idade, com 60 anos de idade. Então não existe uma idade para tu descobrir. Porque muitas vezes a gente não se permite pensar sobre isso. Então a gente não se permite a liberdade de achar que eu talvez poderia ser outra coisa. Então, não apliquem a minha vivência ou a vivência de qualquer outra pessoa à sua vida. Mas então, como que tu acha que eu posso ter certeza de que eu sou trans? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Cada um tem a sua certeza, cada um tem os seus pensamentos. Eu não posso generalizar e pegar todas as pessoas trans e botar num saco e dizer, não, todo mundo se descobriu trans por isso ou por aquilo, por aquele outro motivo. Eu não tenho como fazer isso, porque isso não existe. Não existe a fórmula secreta para se descobrir trans. Se eu chegar e disser pra vocês, não, é assim e ponto, e alguém que é trans se descobriu de outra forma ou viveu de outra forma, eu vou estar excluindo essa pessoa, eu vou estar diminuindo ela ou dizendo que ela não é trans o suficiente, que ela não é tão trans quanto eu. Isso não existe, cada pessoa é de uma forma, e não só para o meio trans, mas para qualquer coisa que a gente for pegar. Então eu não vou fazer isso nunca, vocês nunca vão me ver fazendo isso, botando todo mundo no saco e dizer não, é assim e ponto, porque isso não existe. Como eu estava falando das crianças, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que eu não acho que existe uma idade certa para tu dizer que tu tem certeza de que tu é trans. Mas como assim, Petri? Então tu acha que uma criança de 5 anos pode saber se ela é trans? Acho. Mas ela é muito nova pra decidir uma coisa assim. Não. Eu sinceramente acho que ela é muito nova pra decidir fazer ou não um tratamento hormonal. Acho. Mas eu não acho que ela é muito nova pra saber o que ela é. Mas como assim tu não acha? Uma criança de 5 anos não sabe de nada. Não. O que uma criança de 5 anos não sabe é toda a dificuldade que ela vai passar sendo ou não uma pessoa transexual, todos os problemas que isso traz, porque não pelo fato dela ser transexual, e sim pelo fato das opiniões das pessoas, da falta de informação das pessoas. A gente tem que parar com isso, de achar que as crianças não podem ter tal informação, que as crianças não podem, porque elas vão ser influenciadas. A única coisa que elas são influenciadas é por esse medo de vocês de explicar para as crianças, dessa mania de vocês de tratar as crianças como incapacitados de entender. Eles não são incapacitados, eles são apenas ingênuos. Eu não acho que a gente tem que explicar para a criança, quando ela tem
2 anos, os rótulos, eu não acho que a gente tem que sentar a criança numa mesa e dizer, olha filho, homossexual são pessoas que se atraem pelo mesmo sexo. Não. Se a gente fizer o básico de não dizer pra ela apenas que existe um papai e uma mamãe e um filhinho, a gente já tá fazendo uma grande coisa para desenvolvimento dessa criança. E se tu vê que o teu filho tem um comportamento mais dito como diferente do que deveria ser pro gênero que ele nasceu, pro sexo que ele nasceu, então eu acho que tu tem que sim ter uma conversa com teu filho, e uma conversa não assim, filho, existem transexuais, será que tu é? Não. Uma conversa de perguntar pra criança como ele se sente, o que ele gosta, como ele se vê, porque isso é muito importante, porque quando tu consegue ter um diálogo com teu filho, mesmo pequeno, tu consegue evitar que ele tenha muitos problemas futuros. Por exemplo, minha filha nasceu do sexo feminino e ela sempre gostou mais de coisas ditas de menino, ela gosta de fazer coisas que ela vê os meninos fazendo. Em vez de a gente dizer pra ela, não filha, tu não pode fazer isso, tu tem que usar rosa, tu tem que gostar de coisas de menina, tu tem que agir que nem a Mariazinha, a gente pergunta pra ela, filha, por que tu gosta de mais as coisas que o Joãozinho faz do que a da Mariazinha? Por que tu tenta ser mais como o Joãozinho? Porque o que as crianças fazem? Elas não pegam e dizem, não, porque isso é roupa de menino e isso é roupa de menina. Elas tentam reproduzir o que outras crianças fazem, o que outras pessoas fazem, o que outros adultos fazem. Então, quando tu vê a criança reproduzindo mais algo que um homem faz, que um menino faz, tu tem que conversar com ela, tu tem que perguntar pra ela, porque ela pode sim ser transexual e ela pode sim saber que ela é um menino, que ela é uma menina, antes de saber que existe transexual. Ser transexual é um rótulo, é um nome. Se não existisse esse rótulo, não ia mudar o fato de que eu sou um homem. Na minha opinião, eu acho que desde a pré-escola deveria ter uma aula, deveria ter uma explicação do que é gênero e sexualidade de uma maneira mais abrangente. Quando a gente fala com as crianças, em vez de fazer da maneira de família tradicional brasileira, a gente fazer de uma maneira mais abrangente. O mundo tá mudando, a gente tem que mudar o ensinamento com as crianças. Não adianta a gente se prender a um ensinamento arcaico e continuar achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. O mundo tá mudando e a gente tem que incluir as crianças nessa mudança. Eles não são muito novos para entender. Ninguém é muito novo para entender que uma pessoa pode ser o que ela quiser sem ser julgada, sem ter que ter a vida transformada num inferno. A minha opinião é essa. Se vocês discordam, tudo bem. Como eu me descobri transexual? Como eu tinha dito antes, eu sempre me vi como um menino. Eu sempre tentei reproduzir o que os meninos faziam, o que os meninos eram. Sempre quis ser meu pai, eu nunca quis ser a minha mãe, entende? E eu sempre quis fazer o que ele fazia. Quando eu pensava no futuro, como tu quer ser, como tu quer ser? Eu quero ser meu pai. Não no sentido de emprego, mas assim, a pessoa, o físico, o que ele representava na minha vida. Porque era assim que eu me via, como um menino. Então, quando o menino cresce, ele vira o pai, não a mãe. Eu sempre relutei muito pra fazer coisas ditas de menina, né? Por exemplo, usar biquíni, usar vestido, usar roupas que eu via que eram feitas para meninas e que eram usadas pelas meninas e que todo mundo dizia que tu é menina, tu tem que agir de um jeito. Então sempre que alguém me dizia isso, sempre que eu via alguma coisa desse tipo, eu queria o contrário, eu queria agir com as coisas que eram ditas e feitas pelos meninos. Então essa era a minha maneira de me afirmar e de saber que eu era um menino. Com o tempo eu fui mudando, com o tempo eu fui me adaptando, porque eu não sabia que existia a possibilidade de eu ser um menino realmente. Na puberdade foi um horror pra mim. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas então, pra mim foi isso, pra mim foi assim. E como é que tu soube que tu era transexual? Quando eu descobri que transexual existia, e quando eu vi que eu me encaixava em todos os ângulos, digamos assim, eu vi vários vídeos de caras, vários vídeos de pessoas transexuais falando sobre isso, sobre como eles se descobriram, sobre o que é ser transexual. E eu fui me encaixando, eu fui vendo que, é verdade, eu me sinto assim, eu já me senti assim, poxa vida, é isso. E aí deu aquele, é isso que significa, é isso que eu sou. Mas eu quero reafirmar que isso foi a minha vivência, isso foi o que eu senti, que não é
isso que todos os homens transexuais sentem e vão sentir, não é isso que todas as pessoas transexuais passam. A gente não pode pegar isso como regra. Não existe regra pra viver. Pro vídeo de hoje é isso. Eu vou tentar deixar alguns links para falar mais sobre a Semana de Visibilidade Trans, pra gente poder ajudar os movimentos que apoiam a causa trans. Se vocês gostaram, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, porque é bem importante. Comentem se vocês quiserem, comentem se vocês acharam que eu falei besteira, comentem como foi pra vocês, quando vocês se descobriram transexual, como vocês se descobriram. Compartilhem o vídeo para as outras pessoas entenderem. Podem falar comigo se precisarem, se quiserem, se não precisarem. A gente se vê no sábado.